Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e o assunto de hoje é respiração celular e fermentação. Enquanto a respiração compreende a quebra completa da molécula de glicose, resultando na produção de muitos ATPs, a fermentação é a quebra incompleta e produz apenas poucos ATPs. A respiração pode ser aeróbica, na presença de oxigênio, pois o O2 é o aceptor final de elétrons na cadeia de elétrons, ou então pode ser anaeróbica, pois existem outros aceptores de elétrons que não sejam o oxigênio. Na verdade, a respiração celular anaeróbica é semelhante à respiração aeróbica, no sentido de que elétrons extraídos de uma molécula combustível são passados em uma cadeia transportadora de elétrons, conduzindo à síntese de ATP. Alguns organismos usam o sulfato como aceptor final ao término da cadeia transportadora de elétrons, enquanto outros usam o nitrato, o enxofre ou uma variedade de outras moléculas. Mas o que seria o ATP? O ATP é uma molécula que fornece energia para inúmeras reações celulares, também chamado de trifosfato de adenosina ou adenosina trifosfato. É uma molécula que contém um nucleotídeo chamado adenina, um açúcar conhecido como ribose, e a união desses dois constituintes formam a chamada adenosina. Adenosina trifosfato, pois além da união do açúcar com a base nitrogenada, existem 3 grupamentos fosfato que se ligam a essa molécula. A ligação entre um fosfato e outro armazena uma grande quantidade de energia. Cerca de 12.000 calorias são despendidas quando uma ligação como essa é quebrada, produzindo uma molécula de ADP e liberando um fosfato, ADP mais P. Cerca de 95% de todos os monossacarídeos circundantes no sangue são transformados em glicose, e é a partir dessa molécula, desse açúcar, que tudo vai começar. Bom, parte da respiração celular ocorre no interior das mitocôndrias. E para isso é importante conhecermos um pouquinho melhor este organoide. As mitocôndrias são organoides membranosos que, na verdade, apresentam 2 membranas, uma externa e uma interna, onde existem as chamadas cristas mitocondriais. São dobras da membrana interna, onde parte da respiração celular irá se processar. Além disso, existe a matriz mitocondrial, que seria um análogo ao citoplasma. Lá na matriz nós iremos encontrar o DNA circular das mitocôndrias, moléculas de RNA, proteínas diversas, dentre as quais inúmeras enzimas, e também os ribossomos, que são organoides responsáveis pela síntese proteica. Com tudo isso, a mitocôndria se torna um organoide autônomo, capaz de produzir as suas próprias moléculas e de se autoduplicar, independentemente da determinação do núcleo celular. As mitocôndrias possuem função de respiração celular, cujo objetivo é a produção de moléculas energéticas como o ATP. O número das mitocôndrias é variável nas células. As células musculares, por exemplo, que demandam muita energia, são células ricas em mitocôndrias. A respiração celular inicia-se com a chegada de uma molécula de glicose e assim é dividida em 3 etapas. Primeiramente, a glicólise, que é a quebra da molécula de glicose. Esse evento ocorre no hialoplasma e deixa um saldo positivo de 2 ATPs. Posteriormente, o ciclo de Krebs, no interior das mitocôndrias, mais precisamente na matriz mitocondrial, também resultando em 2 moléculas de ATP. E por fim, a cadeia de elétrons, ou cadeia respiratória, que se processa nas cristas mitocondriais, resultando em 28 moléculas de ATP. No esquema, podemos observar uma mitocôndria e a chegada da molécula de glicose, porém, esta será quebrada antes de atingir a mitocôndria, em um processo já dito anteriormente chamado glicólise. Inicialmente, durante a glicólise, a molécula de glicose será quebrada graças à energia contida em 2 moléculas de ATP. Isso resultará na formação de 2 piruvatos, mais 2 ADP mais P, adenosina difosfato mais o grupamento fosfato. A quantidade de energia
resultante dessa quebra será tão grande que novas moléculas de ATP serão produzidas. No total, 4 novas moléculas, resultando em um saldo positivo de 2 ATPs. Mas, além disso, com a liberação de elétrons, moléculas aceptoras, como o NAD, irão capturar os elétrons e formar o NADH2. Recapitulando o processo de glicólise, a molécula de glicose será quebrada em 2 piruvatos. Isso resultará na produção de 2 ATPs e de 2 NADH2. Os piruvatos irão adentrar a mitocôndria, mais precisamente na matriz mitocondrial, e com essa entrada, cada molécula irá perder um carbono, originando 2 CO2. O que resta é acetil, e com essa entrada também ocorre a liberação de elétrons, formando mais 2 NADH2. A acetil irá combinar com a coenzima A, formando a acetilcoenzima A. Serão 2 acetil-CoA, e cada uma delas irá participar do chamado ciclo de Krebs. Iniciando esse ciclo, a acetilcoenzima A irá combinar com o ácido oxalacético e uma série de transformações bioquímicas irão acontecer, resultando na produção de 1 ATP por cada ciclo e também de 3 NADH2 e 1 FADH2 por ciclo. Com isso, os NADH2 produzidos ao longo de todo o processo e também os FADH2 irão levar os seus hidrogênios para as cristas mitocondriais. Lá, esses hidrogênios serão bombeados entre uma membrana e outra, liberando uma grande quantidade de elétrons que irão participar da cadeia de elétrons. Isso graças ao oxigênio, que é o aceptor final de elétrons. Esse processo resulta na produção de água e também de mais moléculas de ATP. No total, esse processo produz 28 moléculas de ATP. O saldo energético do processo respiratório será o seguinte: a partir de uma molécula de glicose, na glicólise serão produzidos 2 ATPs. Como são 2 ciclos de Krebs, teremos também um saldo positivo de 2 ATPs. E na cadeia de elétrons serão produzidos 28 ATPs. Isso porque cada NADH2 que leva elétrons até a cadeia tem capacidade de produzir 2,5 ATPs, enquanto que cada FADH2 tem capacidade de produzir 1,5 ATPs. Então teríamos a somatória de 2 ATPs da glicólise, 2 ATPs do ciclo de Krebs, 25 ATPs que serão produzidos a partir de 10 NADH2 e 3 ATPs que serão produzidos a partir de 2 FADH2, e isso na cadeia de elétrons. Isso resulta num total de 32 ATPs ao longo de todo o processo respiratório. Algumas células produzem 30 ATPs, porque na verdade também consomem alguns ATPs ao longo do processo. Mas o que são essas moléculas NAD e FAD? NAD, ou nicotinamida adenina dinucleotídeo, e FAD, flavina adenina dinucleotídeo, na verdade são nucleotídeos energéticos e que participam do processo respiratório, levando elétrons até a cadeia de elétrons. O ciclo de Krebs inicia-se com a chegada da acetilcoenzima A, que traz 2 carbonos originais da molécula de glicose. A coenzima A é liberada e o ácido oxalacético reage com o acetil, formando o ácido cítrico. O ácido oxalacético contém 4 átomos de carbono, e quando esses átomos de carbono são ligados aos átomos de carbono da acetil, forma-se mais uma ligação que também será aproveitada para a produção de energia ao longo do ciclo. Sob ação enzimática, o ácido cítrico irá perder um átomo de carbono que dará origem a uma molécula de CO2. Isso irá resultar na produção do ácido alfa-cetoglutárico. A energia liberada com essa quebra será utilizada para um NAD dar origem a um NADH2. O ácido alfa-cetoglutárico também perderá um átomo de carbono, que será utilizado para a produção de outro CO2. Existirá a entrada da coenzima A, dando origem à formação da succinil-CoA, que agora contém
4 átomos de carbono. Os carbonos originais da molécula de glicose já foram todos liberados e utilizados na produção de CO2. Esse processo de quebra também resultará na liberação de energia, que será utilizada pelo NAD na construção de mais uma molécula de NADH2. A succinil-CoA irá liberar a coenzima e dará origem ao ácido succínico. Esse processo também irá liberar energia necessária para a construção de uma molécula de ATP. O ácido succínico também sofrerá quebra de alguns hidrogênios, produzindo agora o ácido málico, resultando na produção de um FADH2. O ácido málico agora, também por perda de moléculas de hidrogênio, dará origem novamente ao ácido oxalacético. O NAD, se aproveitando da energia liberada, forma mais um NADH2. É importante nós lembrarmos que para cada molécula de glicose irão acontecer 2 ciclos de Krebs. Portanto, no total, nós teremos a produção de 6 NADH2, 2 FADH2 e 2 moléculas de ATP, porque são 2 ciclos de Krebs. Nessa imagem, nós podemos observar a face da membrana interna de uma mitocôndria, onde os citocromos irão participar do processo de transporte de elétrons. Nós temos a oxidação dos hidrogênios da glicose, onde um átomo de hidrogênio é dividido em um íon hidrogênio e um elétron. Inicialmente, as moléculas de NADH2 e FADH2 irão perder os seus hidrogênios, liberando elétrons que irão percorrer os citocromos até a molécula de oxigênio, o aceptor final de elétrons. O oxigênio estimula esse fluxo de elétrons que irá acontecer graças a essas proteínas presentes na membrana. Os elétrons são usados para combinar com o oxigênio, com o hidrogênio, formando a hidroxila, OH-. Os íons de hidrogênio e hidroxila se combinam para formar a molécula de água. Durante o transporte de elétrons, ocorre a liberação de energia para a síntese de ATP. A energia liberada é usada para bombear elétrons da membrana interna para a membrana externa. Esses hidrogênios só poderão retornar ao outro lado da membrana a partir de uma enzima, a ATP sintase ou ATP sintetase. A energia derivada do fluxo de elétrons é utilizada pela ATP sintase para converter o ADP em ATP. Quando um cátion de hidrogênio passar por essa proteína, ela dará um giro que fornecerá a energia necessária para a construção de uma molécula de ATP. Todas as moléculas de ATP que forem produzidas nesse processo agora estarão aptas para serem transportadas para as diferentes regiões da célula que irão utilizar a energia contida nesta molécula energética. Esse processo de formação de moléculas de ATP, neste momento, é chamado de fosforilação oxidativa. Finalmente chegamos ao processo fermentativo, que também é uma alternativa de algumas células de produzirem moléculas energéticas como o ATP na ausência de oxigênio. A fermentação compreende a quebra incompleta da molécula de glicose e, por isso, produz um número muito menor de moléculas de ATP. Inicialmente, a glicose será quebrada em um processo de glicólise, como nós vimos anteriormente. Aliás, a glicólise é uma fase comum a esses dois processos, respiração celular e fermentação. Na fermentação alcoólica, a glicose será quebrada em 2 piruvatos. Isso irá resultar na liberação de 4 hidrogênios, que serão capturados pelos aceptores de elétrons, os NAD, formando 2 NADH2. O processo também resulta em um saldo positivo de 2 ATPs. Seguindo o processo, os piruvatos irão perder um átomo de carbono cada um deles, dando origem a 2 moléculas de CO2. O NADH2 devolverá os hidrogênios, formando então 2 moléculas de álcool. Na fermentação lática, a glicose também será quebrada em 2 piruvatos, mas nesse caso não ocorrerá a perda de átomos de carbono. Serão liberados 4 hidrogênios, que serão capturados por 2 NAD, formando 2 NADH2.
Esse processo também resulta na produção de 2 moléculas de ATP. Os NADH2 devolverão os hidrogênios aos piruvatos, dando origem agora a 2 lactatos. Enquanto a fermentação alcoólica é realizada por fungos unicelulares, como Saccharomyces cerevisiae, a fermentação lática é realizada por bactérias conhecidas como lactobacilos. Ambos os processos fermentativos serão utilizados para a produção de alimentos, como por exemplo a fermentação alcoólica, que produz CO2 e, graças a isso, proporciona o crescimento da massa do pão. Além disso, algumas bebidas, como a cerveja, o vinho, também serão produzidos a partir desse processo fermentativo. Já a fermentação lática será utilizada para a produção de laticínios, como iogurtes, queijos e bebidas lácticas. As nossas células musculares, em condição de anaerobiose, também pode realizar fermentação lática como alternativa para a produção de moléculas de ATP. Isso resulta em uma intensa deposição de ácido lático no músculo, que acaba causando um efeito tóxico, caracterizando a ardência e a chamada fadiga muscular. Pessoal, o que eu tinha para dizer para vocês a respeito de respiração celular e fermentação era basicamente isso. Eu agradeço a atenção de todos e aguardo vocês em nossa próxima videoaula. Um grande abraço a todos e tchau!